Bom, para quem não sabe, é de fato essa minha segunda vez palestrando aqui no TDC, também na trilha de inclusão e diversidade. Para quem não sabe, eu sou autista, meu nome é Milena, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o autismo para dar uma base para vocês. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre também os problemas na empregabilidade de autistas, né? Hoje eu estou aí com a Carla, que também faz parte do projeto que eu montei, que se chama Inclusão Humanizada. E é isso aí. Carla, se você pudesse apresentar aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Carla. Eu sou uma mulher branca de 37 anos. Tenho cabelo loiro escuro, castanho claro. Uso um óculos grande com armação azul. E tô com um moletom preto com uma parede branca de fundo. Como a Milena falou, eu faço parte também da Inclusão Humanizada, que ela fundou depois de um hackathon. Eu sou UX designer, eu fui cabeleireira por 10 anos, eu sou autista, recebi meu diagnóstico há uns 3 anos, mais ou menos. Na verdade, faz 3 anos amanhã. E sou embaixadora do Autismo Tech, que é esse hackathon que a gente participou no ano passado. E vou estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências no mercado de trabalho. E vou passar para a Milena se apresentar também. Obrigada por receber a gente. É isso aí. Boa tarde, pessoal. De novo, eu sou a Milena. Eu tenho 31 anos agora. O meu diagnóstico foi em 2018, com 28 anos. Me formei em informática biomédica pela USP. Como eu falei, eu sou a fundadora da Inclusão Humanizada. Hoje em dia eu também sou embaixadora do Autismo Tech, que é o hackathon que acabou criando a inclusão humanizada, e também sou membro do Auti-Inc, né? Eu sou uma pessoa amarela, com cabelo curto, castanho escuro, óculos ovalados, estou usando uma camiseta azul aqui do TDC. No meu fundo tem uma parede azul petróleo com alguns instrumentos musicais. Bom, então, para dar essa base aí que eu falei que seria necessário, eu vou falar um pouco sobre neurodiversidade, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre a neurodiversidade, tem muita gente que faz um equívoco e acha que a neurodiversidade compreende só quem é neurodivergente, né? E é muito pelo contrário. A neurodiversidade engloba todo mundo, tanto eu quanto você que está assistindo. E o que é a neurodiversidade são essas variações naturais do cérebro humano. A neurodiversidade por si só ele é um movimento que foi difundido por Judith Singer e ele fala muito como se fosse uma subcategoria da biologia, né? E aí ele tem a ver com o modo de você aprender, como o seu cérebro vai dar atenção, como que vai reagir o humor e como que vai fazer as funções cognitivas. Então, dentro dessa neurodivergência, a gente tem neurotípicos ou neurodivergentes e neurotípicos. Neurotípicos é o que a gente fala que se assemelha muito a um padrão, entre aspas, normal da sociedade em si, né? Neurodivergentes é quando você tem essa conexão neurológica diferente. E exemplos dessa neurodivergência vai ser justamente o autismo, TDAH, Tourette, entre outros, né? E é muito importante lembrar que essa conexão neurológica, essa neurodivergência não é uma doença. Tem muita gente que quer e fala muito na cura, de curar o autismo, de curar TDAH, e eles são transtornos, eles não precisam de cura, né? Não existem cura, aliás. Então, falando um pouquinho mais sobre autismo, ele é, como eu falei, um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Normalmente, quando uma pessoa é autista, ele tem várias características e a gente fala que cada autista é um autista diferente. Mas dentre as características, as mais básicas e as mais comuns é o que a gente pode ver, por exemplo, com déficit na comunicação, na interação social,
Tem muita gente que fala que autistas são um pouco desajeitados socialmente, o que realmente é, na maioria, né, na maioria das vezes, muito verdadeiro, né? E a gente pode ver, por exemplo, esses padrões restritivos e repetitivos que a gente chama muito de stims ou estímulos. Por exemplo, se balançar para frente e para trás, estralar os dedos, mexer com o fidget cube, um cubinho, basicamente o TDC, e também de comportamentos, né? Normalmente autistas têm interesses fixos e tem o que a gente chama de hiperfoco, que é se focar muito em um interesse fixo, aliás. Além disso, a gente tem muito dessa ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos autistas que não gostam de ser tocados, que não gostam, que tem um tipo de restrição alimentar por causa tanto do gosto, do sabor da comida, quanto da textura, né? E até na adequação, assim, a ambiente de trabalho, a gente vê essa parte de bom, você não fica tão exposto a uma iluminação muito grande, não está exposto perto do banheiro, que vai ter um barulho maior, que vai ter um cheiro maior. E dentro do autismo a gente fala muito sobre níveis. Esses níveis, a maior parte da comunidade do autismo, ele não gosta muito de ter essa categorização em níveis, justamente pelo fato da gente estar falando de pessoas, de uma sociedade, de seres humanos. Mas ao mesmo tempo a gente vê essa necessidade de categorização justamente pelo nível de suporte que a gente precisa. Então, no nível 1, a gente vê esse autismo leve, que ele é muito referenciado como síndrome de Asperger, que hoje em dia já não é um termo muito utilizado, né? E as pessoas nesse nível, eles normalmente vivem, trabalham independentemente, né? Um pouco diferente do nível 2 e do 3. O nível 2, ele tem um funcionamento moderado, ele vai precisar de um grau de assistência um pouquinho maior do que o nível 1, e no nível 3, ele é o autismo severo, onde muito provavelmente a pessoa ela vai ter uma dificuldade bem maior nas tarefas do dia a dia e pode até ter problemas de higiene pessoal, ter problemas de se alimentar, né? E aí, indo um pouco para as estatísticas, no geral, no Brasil nós não temos muitos dados concretos, justamente pela falta de pesquisas. Há uma falta de pesquisas no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, a gente não tem dados nem da quantidade de autistas. Foi algo que foi incluído no censo, só que aí surgiu a pandemia e não deu para realmente mensurar essa quantidade. Mas a gente tem a estimativa de que pelo menos 1% da população esteja dentro do espectro, né? E os dados que a gente tem, por exemplo, dos Estados Unidos, de países europeus também, que são os países, os locais onde mais se estudam sobre o autismo, a gente vê que tem uma média de mais ou menos uma a cada 54 crianças nascidas nos Estados Unidos e que são autistas. Aqui no Brasil, a gente estima que tenha uma porcentagem também de 80% a 85% de autistas que estão desempregados. E esse desemprego, como a gente fala muito, ele acaba gerando angústias na pessoa. Não só para autistas, mas a gente pode ver tanto no mundo de pessoas com deficiência, a presença de depressão, né? A presença de depressão, a presença de taxas de suicídio muito maior do que da população geral. Nossa, o Fábio até chegou a falar aí, né, no encontro que a gente fez e tal, e até falou um pouco mais na palestra dele, porque é muito diferente você tratar do grupo marginalizado, desse grupo de pessoas com deficiência, porque é um tratamento diferente, vai rolar um certo capacitismo, então é muito comum realmente que essas pessoas que são deficientes também tenham depressão, isso é muito comum. E no autismo, principalmente, a gente tem uma estimativa de um artigo aí que publicou que tem
quase que 10% mais chances de cometer suicídio do que a população típica ou sem autismo, né? E aí a Carla vai falar um pouquinho mais sobre a lei de cotas. Bom, gente, esse ano a lei de cotas vai fazer 30 anos, agora em julho, e basicamente ela serve para estimular as empresas a contratarem pessoas com deficiência, né? Então, a partir de 100 pessoas funcionárias, a empresa precisa contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência no quadro dela. Isso vai aumentando com o tamanho da empresa e, e acho que a grande parte das pessoas está um pouco familiarizada com essa questão da lei de cotas, né? E aí, só um dado para a gente ter uma proporção. O dado oficial que a gente tem hoje é do censo de 2010, que diz que 24% da população brasileira tem alguma deficiência, mas eu trouxe também um pouquinho mais recente do IBGE, de 2019, que diz que 25% da população brasileira tem alguma deficiência. Isso é mais ou menos 45 milhões de pessoas. É bastante gente, né? E aí a gente teve em 2012, vai fazer 10 anos em breve, uma lei que determinou que as pessoas autistas fazem parte das pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, né? A gente entra na categoria de deficiência mental ou intelectual. E aí, durante o hackathon, eu não fiz parte do grupo da Milena inicialmente, na Inclusão Humanizada, eu fazia parte do Altera, que era um outro grupo. A gente fez pesquisas com empresas, a grande maioria de médio a grande porte, sobre várias questões de lei de cotas e pessoas com deficiência. E a gente entendeu que 38% dessas empresas, e foram mais ou menos 40 empresas que a gente entrevistou, grande parte delas não sabiam que autistas estão inclusos na lei de cotas e nem sabiam também que poderiam contratar uma pessoa autista. E aí a definição, né, de deficiência intelectual mental é um funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, como comunicação, habilidades sociais, cuidado pessoal, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais para frente, quando a gente falar de vantagens e desvantagens da contratação de pessoas com deficiência. E aí a gente trouxe algumas iniciativas. Tem uma iniciativa do governo de São Paulo, que abrange o estado de São Paulo inteiro, né? Que é o programa Meu Emprego Inclusivo. O que é o Meu Emprego Inclusivo? Ele tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência e principalmente a permanência e o desenvolvimento profissional dessas pessoas, né, no mercado de trabalho, porque o que acontece muito a gente vê, e é muito triste, pessoas com deficiência sendo contratadas para cumprir cota. Algumas, inclusive, têm 2 empregos e elas não trabalham em nenhum deles, elas simplesmente ficam em casa porque é mais barato, às vezes, para a empresa pagar o salário da pessoa do que pagar uma multa, por exemplo. Então, de fato, a pessoa não está sendo incluída, né? E, claro, são casos isolados, mas acontece com frequência essa questão da contratação sem inclusão. E também a questão que a Milena estava falando, né, da depressão, da ansiedade, desse senso de não pertencimento, né, que às vezes a gente acaba passando porque você
é contratado, às vezes você trabalha até na empresa, claro, porém você fica com essa sensação de deslocamento ou passa por situações de capacitismo. Então, essas iniciativas são muito importantes. E o que o governo de São Paulo oferece com a iniciativa, né? Além das vagas de emprego para pessoas com deficiência, eles promovem cursos de qualificação. Se eu não me engano, em 2018 ou 2019 tiveram 17 mil vagas, eu acho, para esses cursos. Tem o emprego apoiado, que é justamente esse acompanhamento, né, quando a pessoa é contratada. E avaliação médica e perfil funcional. O que seria isso, mais ou menos? Assim, a pessoa. Muitas pessoas com deficiência também não têm um laudo, né, médico, porque por falta de acesso mesmo, seja financeiro ou muitas vezes por dificuldade de locomoção, até de encontrar essa informação. E então eles fazem esse auxílio de avaliação médica e elaboram um perfil funcional, que seria detalhar essas habilidades da pessoa, né? E que mais que eu ia falar? Tinha mais uma coisa que eu esqueci. E também eles fazem treinamentos para as empresas. E aí a gente trouxe essa outra iniciativa que é do Reino Unido, que é o Autism at Work Program, da National Autistic Society, e ela tem uma abrangência nacional, o que é muito legal. E eles também fazem um trabalho bastante parecido com esse do governo de São Paulo. Eles oferecem suporte no recrutamento, treinamento e apoio no local de trabalho para as empresas empregadoras. E para as pessoas candidatas, tem um treinamento de pré-emprego, apoio no local de trabalho e treinamento profissional. Eles também fazem eventos anuais, que são workshops para grandes empresas, para empresas no geral, né? Para promover esse conhecimento e adaptação para as pessoas com alguma deficiência. Bom, falando então sobre a contratação por cota, a gente normalmente, quando somos autistas, a gente fica muito com o pé atrás em divulgar ou não se a gente é autista, tanto antes da contratação quanto durante ou depois da contratação, né? Tem muitos autistas, inclusive eu, que, por exemplo, escolhe não participar de um processo seletivo enquanto pessoa com deficiência, né? E aí a gente montou um quadrozinho de vantagens e desvantagens, pelo menos no ponto de vista de um autista, para você entrar em um emprego por cota. De vantagens, a gente tem essas vantagens que a lei vai te garantir, que basicamente são a possibilidade de ter realmente uma adaptação e uma inclusão fornecida pela empresa, né? Mas claramente isso vai depender da empresa, vai depender de empresa para empresa. Mas o que é garantido por lei é a jornada diferenciada, que vai contar com uma redução ou uma flexibilização dos horários, se você necessita. Tem um ponto também que eu li, eu não coloquei porque eu acho que seria o mínimo, né? Mas é a garantia de um salário igual. Por exemplo, se você está no mesmo cargo de uma pessoa que não é deficiente, você tem essa garantia de que o salário seria igual a de uma pessoa que não é deficiente. Aí eu não vejo que é uma vantagem, aí eu acho que é simplesmente um senso de justiça, né? Uma dignidade. Por isso não coloquei aqui. Mas, enfim, tem também esse quesito de estabilidade. Por exemplo, se você entra numa empresa e você tem deficiência, você só pode ser dispensado sem justa causa, mediante a contratação de um substituto que vai estar em condições semelhantes à sua, né? E isso vai ter que estar em um regime de contrato determinado, superior a 90 dias ou indeterminado. Quanto às desvantagens, normalmente a gente tem várias, eu coloquei algumas aqui, mas primeiro é essa possibilidade de um tratamento negativo por parte dos outros funcionários, né? O que a gente vê, por exemplo, muito
é que muitas empresas contratam, mas daí se esquecem do tipo de adaptação que você quer, do que você quer não, de que você precisa, aliás. Por exemplo, para deficientes visuais, lógico, você precisa ter essa adaptação, tanto de softwares quanto as ferramentas que você vai usar. Se você for um deficiente físico, você vai ter que ter essa acessibilidade de acesso. E para o autista, você também vai precisar de um tipo de adaptação, tanto no ambiente de trabalho, por exemplo, como eu falei sobre as questões sensoriais, talvez você prefira e necessite de um local que não tenha muita iluminação, que não seja muito barulhento, que não tenha muitos cheiros, que não realmente atice os seus sentidos, né? Também tem a possibilidade de você ter as suas funções reduzidas, né? O que eu falo muito e que é um grande medo, por exemplo, quando eu vou entrar ou vem essa possibilidade de eu entrar numa contratação por cota e falar que eu sou autista, tem muita gente, principalmente que é autista, que tem medo de ser considerado como café com leite, né? Como a Carla falou, você é contratado, mas você vai ficar em casa porque às vezes é mais barato a pessoa e a empresa de contratar, mas realmente às vezes elas não deixam nem você tá trabalhando no local ou tal, né? Você fica em casa e vai recebendo por isso. E com isso também tem o fato de ter as suas habilidades questionadas, né? Por exemplo, principalmente pelo fato do autismo entrar com uma deficiência intelectual, uma deficiência mental, quem não sabe sobre autismo vai ficar pensando, putz, será que essa pessoa está apta a fazer isso? Será que essa pessoa é inteligente? Eu, pessoalmente, já fui questionada ao quanto o meu QI, por exemplo. E é uma situação bizarra em que a pessoa chega para você e pergunta qual é o teu QI. E antes do meu diagnóstico, isso nunca tinha acontecido, né? Então, você tem que parar para pensar que é isso. E se Quem, tratando em pessoas. Exato. quem que E, faz teste de QI, né? Assim, exato. rotina, Não é rotina, algo não. casual, né? Trivial. Não é nenhuma pergunta que caberia a uma conversa normal, entre aspas, né? Você fala, oi, qual o seu QI? Qual a sua cor favorita, né? É muito estranho. E a gente vê muito também com pessoas com deficiência que a maioria das vagas, elas são de iniciantes. E você não tem essa possibilidade de carreira, você não pensa em uma carreira. Então, assim, falando um pouco mais das minhas experiências, eu já tive e já passei por uma experiência, não de eu ter entrado em uma vaga como pessoa com deficiência, mas eu já fiz processos seletivos, né? E esses processos seletivos, eles se empenhavam muito mais em me conhecer, o que é normal durante uma entrevista, né? Mas ao mesmo tempo eu percebia que quando eu perguntava sobre a vaga, quando eu perguntava sobre como e de que modo eu ia atuar nessa empresa, as respostas eram muito abrangentes. Então não tinha algo muito certo, né? Eu acho que você ter uma adaptação e uma inclusão durante essa entrevista, durante esse seletivo, não é você tratar essa pessoa como café com leite de novo, né? Mas sim tratar com equidade. Se você tem um processo seletivo, você vai adaptar esse processo seletivo para possíveis problemas que a pessoa vir a ter. Por exemplo, muitos autistas não gostam de falar no telefone, então você não vai fazer uma entrevista via telefone, né? Então, isso são vários aspectos que a gente precisa pensar em ser inclusivo, pensando em uma equidade e não tratar uma pessoa com um certo infantilismo, né? Que seria também um fato de capacitismo, né? E aí eu acho que a Carla até tem um exemplo também de contratação por cota ou não. Eu acho que é importante falar que o momento de aplicar para uma vaga,
fazer o seu CV e aplicar para uma vaga para uma pessoa autista é um momento de ansiedade muito grande. Primeiro, porque às vezes a gente é sincero demais e, e você não consegue, assim, se você não tiver talvez um apoio de alguém ali olhando seu CV e falando, tipo, isso você não pode colocar, é, talvez se você colocar isso aqui vai, tipo, vai melhorar e tal. E isso se estende para a entrevista, né? Então, você declarando que você está aplicando como PCD ou não, é, é meio sem saída, assim, porque se você fala que você é PCD e que você está aplicando, muitas vezes você não sabe se você coloca deficiência mental ou se você coloca deficiência intelectual. Raríssimos processos incluem transtorno global do desenvolvimento ou transtorno do espectro autista como uma opção. Claro, a gente se enquadra dentro da deficiência mental porque a gente tem uma conexão neurológica diferente, mas isso pode ou não querer dizer que você tem o tal QI maior ou menor, né? Tipo, isso às vezes pode excluir um candidato justamente por ser uma vaga, por exemplo, sei lá, de gestão de negócios. Como é que você vai declarar que você tem uma deficiência intelectual e, sabe, tipo, é um preconceito, claro, e isso deixa a gente muito sem saber o que fazer. Eu já fiz vários testes, me candidatei como PCD e como não PCD. Como PCD eu nunca fui chamada, e como não PCD para as vagas, né, de UX design, no caso. Quando eu me candidato sem ser PCD, eu chego até a entrevista. Depois do meu diagnóstico, as entrevistas ficaram muito mais fáceis para mim, porque hoje eu tenho uma noção muito melhor de quais são as minhas habilidades, né? Mas antes do diagnóstico, eu nunca passei em nenhum processo seletivo. Todos os empregos que eu tive foi por indicação, porque as pessoas me indicavam e falavam bem do meu trabalho. Então, quando chegava na entrevista, não tinha esse problema, porque eu não sou uma pessoa que demonstra, assim, a grande parte das vezes eu falo em monotom, que é uma característica de autistas. Eu sou prolixa, então eu vou ficar falando sobre um mesmo assunto e dando detalhes, porque para mim é assim que eu consigo entender muitas vezes as coisas. E aí isso tudo não é atrativo, né? No momento de marketing pessoal ou venda pessoal, como a gente diz entre aspas, assim, eu não falo das minhas qualidades se eu não acreditar nelas 100%, porque eu vou achar que eu estou mentindo, e na verdade é um pouco né, de autoestima que a gente acaba não tendo às vezes. Enfim, eu tive diversas experiências diferentes. Agora, o que eu fiz nas últimas vezes foi me candidatar como pessoa não sem deficiência, no caso. E durante o processo seletivo eu ia sentindo o clima e às vezes eu falava, às vezes não. Eu senti uma abertura muito grande. Até meu último processo seletivo foi numa fintech, que eu estou trabalhando lá até hoje. E fui super bem recebida pela parte de people, né? Mas também nunca cheguei a falar para a empresa, todos meus colegas não sabem, não porque eu tenho algum problema com isso, mas porque não me senti confortável e não achei necessário falar também. Mas, assim, eu acredito que para as pessoas que já passaram muitas vezes por esse processo e já foram recusadas muitas vezes, cada vez mais fica mais difícil de você conseguir passar num processo seletivo, porque você acaba se sentindo muito, sei lá, insegura. E desmotivado também, né? Sim, Querendo ou não, isso te prejudica. A maior parte dos autistas tem uma autoestima bem baixa.
e também tem uma ansiedade, tem uma depressão, acaba tudo virando uma bola de neve. Uhum. E é engraçado, assim, eu estava procurando aqui no Google sobre contratações por cota justamente para montar esses slides. Eu caí em um site que estava justamente isso, né? Ele listava as vantagens de você ter uma contratação por cota. Nos Para a primeiros tem, empresa, no caso, né? exatamente. Tem um aperfeiçoamento da estrutura da empresa, ok. Mas aí no segundo ele já fala uma melhoria da imagem da empresa. Daí você já fica com o pé atrás, né? Será que não seria um marketing? Será que a sua contratação de uma pessoa com deficiência seria para melhorar a imagem da sua empresa? Para você fazer um certo marketing de que vocês são diversos, de que vocês são inclusos? E o terceiro é uma problemática muito grande que a gente vive enquanto pessoa com deficiência, que é o capacitismo. Capacitismo, para quem não sabe, é esse preconceito com pessoa com deficiência, né? Então, você falar que ter essa convivência com exemplos de superação constante acaba sendo uma romantização de pessoas com deficiência e um certo capacitismo, né? Falar que você é um exemplo de superação. Tem vários, até TED Talks sobre isso, falando que, pô, a pessoa é uma pessoa com deficiência, ele acordou, ele está vivendo a sua vida e às vezes vem uma pessoa de fora e fala, nossa, que exemplo de superação que você é, e não sei o quê. E é algo muito, muito bizarro mesmo, né? Outras pesquisas que eu vejo, por exemplo, no Google, é que normalmente quando as pessoas vão pesquisar sobre a contratação por cota, a gente vê que muita gente não sabe como que é feita essa contratação, né? Então, tem muitas pesquisas relacionadas às vantagens de contratar, de ser uma pessoa com deficiência. Tem esse questionamento de que será que uma pessoa com deficiência pode ser promovida? Será que esse tipo de pergunta que a gente deveria fazer, né? Será que não seria óbvio? E tem até essa pergunta que acabou sendo cortada, mas aí eu coloquei aqui embaixo que a empresa que contratar mais pessoas com deficiência pode pagar menos imposto. Então a gente pode ver bem claro qual as maiores perguntas durante uma contratação por cota, né? Em termos de adaptações para autista, são coisas que eu já falei muito, mas, por exemplo, diminuição dos estímulos sensoriais, jornada de trabalho flexível, que também se dá a pessoas com deficiência, definição de uma rotina fixa, que a maioria dos autistas eles se apegam a rotinas, mas nem todos, claro, então a gente precisa ver que cada caso é um caso, e uma comunicação clara, detalhada, sem figuras de linguagem, principalmente acho que na pandemia isso é muito necessário, porque toda a comunicação é feita online, talvez só por texto, muita gente não escreve bem também, não escreve tão detalhadamente, então fica esse corte na comunicação, né? Enfim, só para falar um pouquinho mais sobre a inclusão humanizada, a inclusão humanizada é um projeto que a gente criou visando já essa quantidade de pessoas fora do mercado de trabalho. Então, nós somos um grupo formado majoritariamente por autistas e que a gente quer mudar essa estatística de desemprego de autistas, né? Para isso, a gente tem um repositório de vagas só para vagas de autistas hoje em dia, né? Porque é algo que não existe e a gente vê muita gente procurando por vaga e não sabendo onde buscar essas vagas, né? Esse repositório de vagas é totalmente gratuito, então é só você acessar o link aí. E é isso, gente. Eu acho que tentei correr aqui um pouquinho no final, mas acho que deu tudo certo.